Hoje vou mostrar para vocês as diferenças nos alimentos de Rosh Hashanah, Ano Novo Judaico. Oi pessoal, eu sou a Merav Dayan, bem-vindos ao meu canal. Hoje vou mostrar para vocês as diferenças que temos no jantar festivo de Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judaico. Primeira coisa, começamos pela Halá. Como todo mundo sabe, toda festividade judaica e Shabbat judaico tem Halá. Comemos Halá trançada. No Ano Novo, comemos Halá bem redonda. E por quê? Porque isso simboliza um círculo da vida que terminamos um ano e começamos um ano novo no nosso ciclo de vida. Normalmente mergulhamos a halá com sal nos Shabbatot, no Shabbat e festividades judaicas, e no ano novo mergulhamos a halá além do sal, também no mel, e tem gente que mergulha no açúcar, e tudo isso é para atrair doçura nesse ano que começa. Pelo mesmo motivo que comemos alimentos doces e simbologia positiva no Ano Novo Judaico, também evitamos de comer certos alimentos como comidas azedas, porque queremos um ano novo doce, um ano com coisas positivas e não um ano azedo. Agora vou mostrar para vocês que alimentos comemos pela ordem do costume da nossa família. Primeiro alimento é tâmara. Eu gosto muito da tâmara majhul, que é a melhor tâmara que tem, que vem da minha terra natal, de Israel. Vocês, se quiserem comer outra tâmara, tudo serve. E aqui não tem muito segredo, é só comer a tâmara do jeito que é. O segundo alimento é rubiá em aramaico, que em português significa feijão, feijão fradinho, feijão de corda, são bem parecidos. E com esse alimento pedimos a Deus que tenhamos muitos méritos. Eu costumo cozinhar o feijão de corda com carne, com músculo. Tenho esta receita no meu canal, é uma receita deliciosíssima. Podem aproveitar e fazer, mas na hora de comermos os simanim, os símbolos, eu só coloco o feijão e depois aproveito e na refeição, no jantar mesmo, eu sirvo a rubiá, o feijão, junto com a carne como um prato na mesa. Próximo alimento é carti, em aramaico, em português é simplesmente alho poró. Tem gente que costuma refogar e servir na mesa ou fazer bolinhos. Eu gosto muito de fazer omelete de alho poró e depois, na hora de servir, cortar assim, em formato de pizza, em 8 triângulos. E aqui faz muito sucesso aqui em casa. É tão gostoso, tomem cuidado para não devorar tudo, porque isso é ainda antes do jantar, ainda depois disso tem o prato principal e depois a sobremesa, que não tem quem não capricha na sobremesa do Ano Novo. Então tem que comer com moderação para ter espaço para todas as comidas que vão vir para frente. Esse siman é silca. Silca em aramaico é a selga em português. Costuma-se comer a selga francesa. Em Israel é bastante comum. Aqui no Brasil, menos comum, mas se vocês não acham, podem usar outras folhas de acelga. A selga podemos refogar e servir ela refogada ou fazer omeletinhos. Aqui em casa não comíamos de jeito nenhum, até que eu resolvi fazer croquete de acelga. E está fazendo muito sucesso. Aliás, acabei de lançar esta receita no meu canal, podem aproveitar. Tomem cuidado de novo para não exagerar comendo tanto, porque tem ainda muita coisa pela frente. O próximo siman, símbolo, é cará em aramaico e em português significa abóbora. Tem gente
que cozinha abóbora e coloca ela na mesa de algum jeito ou do outro. Eu gosto muito de fazer doce de abóbora com abóbora seca, que chama também abóbora paulista. A receita está no canal, é fácil, é super deliciosa. Aproveitem. Neste símbolo pedimos para Deus que sejam rasgados os maus decretos e sejam lidos os nossos méritos perante Ele. Próximo alimento é rimon em hebraico, romã em português. A romã, ela tem uma característica bem interessante, ela tem muitas sementes e nós pedimos para Deus que tenhamos tantas boas ações quanto as muitas sementes da romã. Vou ensinar para vocês o jeito que eu estou acostumada a abrir a romã, de um jeito fácil. Nós seguramos a romã assim, uma ponta para cada lado, e com a faca cortamos bem no meio. Como vocês veem, tem muita semente, e logo vamos tirar as sementes, vocês vão ver que é muito mesmo. Agora, podemos usar luva, ou sem luva, com as mãos limpas. Eu pego cada metade do romã e bato em cima do lado contrário, assim, com um martelo que temos na cozinha. Segurar assim e bater, e as sementes vão caindo todos dentro da bacia. O próximo siman, eu acho que é o mais famoso que todo mundo conhece do Ano Novo Judaico, que é a maçã e mel. No costume da nossa família, costuma-se fazer um tipo de compota de maçã cozida com açúcar, cortar cada maçã em 4 e cozinhar com um pouquinho de água e açúcar na panela. E na minha família se come um pouco disso e um pouco também de maçã fresca com mel. As pessoas costumam cortar a maçã desta forma. Podem cortar, a maçã é muito grande, dá para cortar ela até cada metade em 3. Tirar o miolo, arrumar no prato e depois só mergulhar no mel. Cada um dos participantes na mesa pega um pedacinho de maçã e passa um pouquinho de mel em cima e come. Pedimos para Deus que tenhamos ano bem doce como a maçã e o mel. Este símbolo de maçã com mel é tão famoso que até nos cartões que as pessoas desejam um para o outro, Shana Tová, que é um bom ano, sempre vocês vão achar uma maçã e mel, que fica o símbolo de ano bom e doce. Também nos doces comercializados, muitos bombons são recheados com mel e tem muitos doces também no formato de maçã. O último símbolo da noite é cabeça de peixe ou cabeça de cordeiro, depende no costume da família. Neste símbolo, pedimos para Deus que sejamos sempre a cabeça e não o rabo, que estejamos sempre na frente e que sejamos líderes. Tem costumes diferentes de como servir estes alimentos na mesa de Rosh Hashanah. Tem gente que costuma colocar um pouquinho de cada alimento desses sinais no prato individual de cada um, e tem famílias como eu que gosto muito de colocar com mais fartura e colocar na mesa e cada um pega o quanto que ele quiser, sempre lembrando que depois tem a janta e a sobremesa, claro. Tudo isso é cultural e cada um faz do costume da sua família. O mais importante é que todos nós tenhamos um ano bem doce e bem sucedido. É isso, até aqui por hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações apertando no sininho para não perder nenhum vídeo do canal. Espero vocês no Instagram, lá vou postando tudo que vamos aprender aqui juntos, e também
tenho meu site esperando por vocês com todas essas delícias bem organizadas. Tchau, até o próximo vídeo.